Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E nesse vídeo eu trouxe o passo a passo desse soplado de crochê. É um modelo circular que mede 36 centímetros de diâmetro. É um modelo bem simples, eu trabalhei com uma base circular de pontos altos. Aqui eu fiz um detalhe com o ponto avelã. E o acabamento eu fiz esses leques bem simples em crochê. Eu utilizei duas cores para fazer os detalhes. Eu trabalhei com barbante cru. E a parte principal eu fiz com barbante na cor telha. Eu trabalhei com o barbante imperador, número 6, porém você pode trabalhar com a marca da sua preferência e utilizar a combinação de cores da sua preferência. É um passo a passo bem simples, bem rápido de fazer. Eu utilizei uma agulha para crochê de 3,5 milímetros, mas você pode trabalhar com a de 4 milímetros, principalmente se você tiver o ponto mais apertado. Eu vou deixar na descrição do vídeo a lista de materiais que eu utilizei para confeccionar essa peça. Mas para fazer 4 peças iguais a essa, eu utilizei um novelo de 610 metros na cor telha e utilizei menos da metade desse novelo no barbante cru, porque é apenas alguns detalhes. E você pode também fazer uma troca. Você pode utilizar a base na cor mais clara, pode ser um branco, pode ser um barbante cru, ou a cor da sua preferência, em uma tonalidade mais clara, e pode fazer os detalhes com a tonalidade mais escura, que também fica com um bom resultado. E você pode também fazer um acabamento utilizando o fio em canto. Pode ser o dourado, pode ser o prata, para deixar o suplá mais luxuoso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e compartilhe com quem faz crochê. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para estar recebendo as notificações sempre que eu postar vídeo novo no canal. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários e quando for possível eu respondo. Então vamos dar início ao passo a passo? Eu vou começar a peça com o barbante na cor telha. Vou utilizar uma agulha para crochê de 3,5 milímetros. Faço a laçada inicial. Em seguida faço 5 correntinhas. Volto na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo formando um círculo. Aqui você pode começar com um círculo mágico. Faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e dentro do círculo faço mais 15 pontos altos. Ao todo terei 16 pontos altos dentro do círculo, contando com as 3 correntinhas do início. Fiz os 16 pontos altos. Agora aqui para encerrar a carreira, onde eu comecei com as 3 correntinhas, na terceira correntinha faço um ponto baixíssimo, formando um círculo. Finalizei a primeira carreira, faço 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Esse é o começo da segunda carreira. No mesmo ponto de base faço mais um ponto alto. Aqui na segunda carreira, em cada ponto de base farei um aumento. São 2 pontos no mesmo ponto de base. Na carreira anterior eu tenho 16 pontos, aqui na segunda carreira ficarei com 32. Farei assim pela volta inteira. Finalizei a segunda carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 que equivalem a um ponto alto. Vou começar a terceira carreira com as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e no mesmo ponto de base faço um aumento. São 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora no próximo ponto de base faço apenas um ponto alto. Aqui eu não fiz o aumento. No próximo ponto de base faço 2 pontos altos. No ponto seguinte, faço apenas um ponto alto. Então na terceira carreira, estou fazendo um aumento, um ponto alto sozinho, um aumento, faço um ponto alto sozinho.
Farei assim por toda a volta. Lembrando, eu faço um aumento e um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto sozinho. Essa é a sequência da terceira carreira. Aqui no começo você pode alternar. Em vez de começar com aumento, você pode fazer apenas um ponto alto, e aí no próximo ponto de base você faz o aumento. Em seguida faz um ponto alto sozinho, depois você faz o aumento. Encerrei a terceira carreira com ponto baixíssimo. Vou começar a quarta carreira com as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E faço um aumento no mesmo ponto de base. Na quarta carreira, eu farei um aumento, em seguida 2 pontos altos seguidos, um em cada ponto de base. Então fiz 2 pontos altos seguidos, agora no próximo faço um aumento. Fiz o aumento, faço 2 pontos altos seguidos. No próximo faço um aumento. Essa é a sequência da quarta carreira. Então vou seguir com esse padrão pelas próximas carreiras, onde na quinta carreira eu farei um aumento e 3 pontos altos seguidos. Na sexta carreira eu farei um aumento e 4 pontos altos seguidos. Na sétima carreira eu farei um aumento e 5 pontos altos seguidos. E na oitava carreira eu farei um aumento e 6 pontos altos seguidos. A partir da oitava carreira eu retorno para dar continuidade. Mas é só seguir esse padrão. Para diferenciar, você também pode optar por fazer alguma carreira pegando apenas a alça de trás, deixando essa alça da frente sem fazer, que vai formar um relevo. Ou você pode fazer da forma como eu estou fazendo aqui, pegando o ponto inteiro. Então eu retorno depois que concluir a oitava carreira. Eu retornei após ter finalizado a oitava carreira. E seguindo aqui o padrão de aumento, eu tenho um aumento, 6 pontos altos seguidos, um aumento. 6 pontos altos seguidos, um aumento. Sendo assim, a oitava carreira ficou com 128 pontos altos. E aqui, ao encerrar a carreira, eu fiz o ponto baixíssimo, uma correntinha e cortei o fio, porque a nona carreira eu vou trabalhar com o barbante cru. E aqui na nona carreira, eu irei fazer o ponto avelã. Então agora eu vou fazer o ponto avelã. Em qualquer ponto de base, passo a agulha por dentro do ponto, vou puxar o barbante cru e vou alongar aqui a laçada. Laço a primeira vez, no mesmo ponto eu vou puxar o fio. Fiquei com 13 laçadas na agulha. Laço a segunda vez, volto no mesmo ponto de base e vou puxar o fio. Aqui eu estou com 5 laçadas na agulha. Laço novamente e no mesmo ponto vou puxar o fio. Então eu lacei 3 vezes aqui. Eu tenho 7 laçadas na agulha. Laço novamente, vou pular um ponto de base e aqui no próximo vou puxar a laçada. E agora vou retirar todas de uma vez. Então aqui formou o ponto avelã. Passo 2 correntinhas, laço a primeira vez e aqui nesse espaço que eu tenho, eu pulei um ponto de base e no seguinte eu puxei a laçada. Daqui passando a agulha por baixo da laçada, vou puxar o fio. Estou com 13 laçadas na agulha. Laço a segunda vez, volto no mesmo espaço e puxo o fio. Estou com 5 laçadas. Laço novamente, volto no mesmo espaço e puxo o fio. Fiquei com 7 laçadas. Laço novamente, pulo um ponto de base, no próximo vou puxar o fio. E aqui retiro todas as laçadas de uma vez. Formou o segundo ponto avelã. Passo 2 correntinhas e vou repetir o processo. Laço a primeira vez, passo aqui por esse espaço, puxo a laçada, fiquei com 3. Laço mais uma vez, volto
no mesmo espaço, puxo a laçada, fiquei com 5. Laço novamente, que é a terceira vez, volto no mesmo espaço, puxo a laçada, fiquei com 7. Laço novamente, pulo um ponto de base no próximo, puxo a laçada e tiro todas de uma vez. Faço 2 correntinhas e agora repito o processo. Lacei a primeira vez, puxo o fio. Laço a segunda vez, puxo o fio aqui por esse espaço. Laço a terceira vez, puxo o fio no mesmo espaço. E agora laço novamente, pulo um ponto no próximo, puxo a laçada e tiro todas de uma vez. Faço 2 correntinhas e vou repetir o processo por toda a volta. O ponto avelã fica dessa forma. Só repetir o mesmo processo. Eu fiz o ponto avelã pela volta inteira e agora vou encerrar fazendo aqui o último ponto. Faço 2 correntinhas, laço, venho aqui no espaço, puxo uma laçada. Laço novamente, puxo mais uma laçada. Agora a terceira, laço e venho aqui onde eu fiz o primeiro ponto avelã. E aqui no espaço eu vou puxar uma laçada e faço o ponto, tirando todas de uma vez. Agora faço 2 correntinhas e aqui onde eu tenho essas 2 correntinhas, na primeira eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e aqui eu vou cortar o fio. Agora é só puxar e depois fazer o arremate. Na próxima carreira, que será a 10ª, eu vou voltar a trabalhar com a cor telha. Aqui faço a laçada inicial. E em qualquer um desses espaços de 2 correntinhas, vou passar a agulha por baixo das correntinhas, puxo a laçada e faço a correntinha. Faço mais 2 correntinhas, aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Esse é o começo da 10ª carreira. Dentro do mesmo espaço de 2 correntinhas, faço um ponto alto. Passo para o próximo espaço de 2 correntinhas e faço 2 pontos altos. Passo para o próximo espaço, faço 2 pontos altos. Essa é a sequência da 10ª carreira. Em cada espaço de 2 correntinhas, farei 2 pontos altos. Farei assim pela volta inteira. Finalizei a 10ª carreira com ponto baixíssimo. Agora faço uma correntinha para dar altura e aqui no mesmo ponto de base faço um ponto baixo. Esse é o começo da 11ª carreira. Faço 4 correntinhas e vou pular 3 pontos da base. No quarto faço um ponto baixo. Vai formar uma alça de 4 correntinhas. Você pode também fazer 5 correntinhas. Faço 4 correntinhas, vou pular 3 pontos da base e aqui no quarto faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou pular os 3 pontos, no quarto faço um ponto baixo. Farei assim a volta inteira. Eu finalizei a 11ª carreira e ao todo a carreira ficou com 32 alças de 4 correntinhas. Aqui eu finalizei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo e cortei o fio porque a próxima carreira farei com barbante cru. Então faço
a laçada inicial, e aqui em qualquer uma das alças eu vou passar a agulha por baixo das correntinhas, puxo a laçada e faço a correntinha. Em seguida faço mais 2 correntinhas para ter o equivalente a um ponto alto. E dentro da alça faço mais 8 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, eu terei um leque formado por 9 pontos altos. Fiz os 9 pontos altos aqui na primeira alça, então passo para a próxima alça de 4 correntinhas e aqui faço um ponto baixo no meio dela. Laço e vou para a próxima alça e faço 9 pontos altos. Então na 12ª carreira eu irei alternar. Em uma alça eu faço o leque de 9 pontos altos, na outra eu faço um ponto baixo. Na próxima alça eu faço um leque, na alça seguinte um ponto baixo. Por isso a quantidade de alças da carreira anterior tem que ser par. Fiz os 9 pontos altos, na próxima alça eu faço um ponto baixo. E farei assim pela volta inteira. A 12ª carreira é a penúltima carreira aqui da peça. Então eu irei fazer essa carreira, ao finalizar eu corto o fio, porque o acabamento eu farei novamente com o fio na cor dele. Finalizei a 12ª carreira, cortei o fio, agora eu vou começar a carreira de acabamento, novamente com fio telha. Fiz a laçada inicial e em qualquer um dos leques, venho aqui no primeiro ponto, pegando apenas a alça de trás, vou puxar a laçada e faço uma correntinha. No mesmo ponto, pegando sempre a alça de trás, faço um ponto baixo. No próximo ponto, pegando a alça de trás, faço um ponto baixo. E já aproveito para esconder aqui o fio. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. Aqui tem que ser 4 pontos baixos seguidos. No próximo ponto fiz o quarto ponto baixo. E agora no ponto do meio, que é o quinto ponto, eu irei fazer, pegando aqui a alça de trás, um ponto baixo, 3 correntinhas, retorno no ponto baixo, passo a agulha por essas 2 alças, e aqui eu faço um ponto baixíssimo ou um ponto baixo para formar o picô. Aqui eu utilizei o ponto baixíssimo. No próximo ponto de base faço um ponto baixo. Esse aqui é o sexto ponto. No sétimo também faço um ponto baixo. No oitavo também. E finalizo o primeiro leque fazendo ponto baixo no nono ponto, sempre pegando a alça de trás. Nesse ponto baixo que tem entre um leque e outro, pegando as 2 alças, faço um ponto baixíssimo. E passo para o próximo leque, pegando apenas a alça de trás aqui do primeiro ponto, e faço um ponto baixo. Então faço uma sequência de 4 pontos baixos, pegando sempre a alça de trás. Agora no quinto ponto faço um ponto baixo, 3 correntinhas, e faço um ponto baixo ou um ponto baixíssimo, finalizando o picô. Finalizou o picô, venho para o próximo ponto e faço um ponto baixo. No próximo faço um ponto baixo, no seguinte também, e no nono faço um ponto baixo, finalizando o leque. No ponto baixo que tem entre um leque e outro, faço um ponto baixíssimo, pegando ponta inteira. Então, essa é a sequência do acabamento. Aqui já vim para o próximo leque, pegando a alça de trás, faço o primeiro ponto baixo. Em seguida, faço o segundo, o terceiro, o quarto, e aqui no quinto eu faço um ponto baixo, 3 correntinhas, e um ponto baixíssimo, formando o picô. E vou prosseguir
assim por toda a volta. Ao finalizar, é só cortar o fio e fazer os arremates. Cada leque fica assim. Eu fiz o acabamento pela volta inteira e a peça fica assim. Eu já fiz os arremates dos fios e a peça está concluída. Ela ficou com 36 centímetros de diâmetro. Aqui você pode fazer a combinação de cores da sua preferência. Você pode também trocar. Em vez de fazer a base com a cor mais escura, você pode utilizar a cor mais clara. E aqui os detalhes você pode trabalhar com a cor mais escura. Então, esse é o passo a passo. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que quando for possível eu respondo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com quem faz crochê e ajuda muito o canal. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Quem assistiu até aqui, muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.